Alô pessoal que nos acompanha aqui no canal PG Web, muito obrigado a todos pela audiência. A partir de hoje o nosso canal vive um novo momento, uma nova etapa, um novo ciclo, porque estamos numa parceria com o estúdio Voz e Versa, esse belíssimo espaço que é justamente adequado para a criação de conteúdos, para podcasts, para vídeos, e a gente vai compartilhar a partir de hoje aqui nesse estúdio, nesse ambiente, muitos conteúdos voltados à área do empreendedorismo. Bom, nosso primeiro convidado é o Alexandre Simeone, CEO do Grupo Passarela, também presidente da ACATS. Alexandre, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Tá joia, Paulo. Obrigado pelo convite, né? Ficamos muito felizes e vamos ver se a gente contribui um pouco, né, para quem está nos assistindo, enfim, com a nossa experiência, a nossa história. Pois é, vamos comentar muito aqui sobre conteúdos voltados ao empreendedorismo, né? E a sua trajetória traz, digamos assim, né, muitos conteúdos interessantes, né, muitos conteúdos potencialmente interessantes para a gente compartilhar. Para começar, então, como é que foi o início dessa trajetória, dessa jornada do Grupo Passarela? Bom, nós somos aqui de Concórdia, a família tanto da minha mãe como do meu pai, começamos no interior de Concórdia, né? E tivemos uma oportunidade de empreender no ramo de lanchonete, a lanchonete Passarela, que foi um comércio, vamos dizer assim, que marcou a história, né, de Concórdia, entre os anos de 85 a 90, foi onde que a gente liderou a lanchonete Passarela. Um empreendimento bastante importante naquela época para os jovens, porque era um dos únicos lugares para frequentar à noite. As famílias também, né, iam fazer as refeições, pizza, lanche, né, em frente ao Colégio Senec. E aí no ano de 90 a gente então mudou de segmento pro supermercado, né? Primeira loja lá no Passarela da Marcelino, onde que ainda existe. Não, ano passado, né? Fechada. Ano passado a gente fechou o Passarela da Marcelino e abriu via Aquela foi a primeira. Aquela foi a primeira loja. Então foi um grande desafio, né? A mudança de segmento. Mas enfim, a família sempre junto trabalhando e a gente foi vencendo e construindo aí uma longa trajetória, né? A segunda foi no centro da cidade, né? Isso, a segunda loja foi em Concórdia também, né? Depois Hervaldo Oeste, né, em 2000. Certo. Hervaldo Oeste foi 2013, né? Não, 2007. 2007 Hervaldo Oeste e 2013 a loja da Independência, né, o Via Passarela. Foi a quarta loja. E aí depois a gente foi para Erechim. Então, até então a gente atuava no segmento de supermercado. Em 2013, 2014, 2015 começou a surgir os atacarejos, né? Certo. E em 2018 a gente então entrou para esse segmento, né? Um outro modelo de negócio, que a primeira loja foi na cidade de Caçador em dezembro de 2018. Como é que surgiu esse insight assim, né, de mudar do setor supermercadista, né, que vocês já tinham ou já têm todo um know-how, todo um conhecimento na área, e aí de repente mudar para um setor, claro que é afim, que é congênere, mas que, claro, requer também mais conhecimento, requer também um outro tipo de olhar para o negócio, né? É diferente, né? A gente tem dois modelos de negócio, por mais que o atacarejo, nos últimos anos, ele se aproximou muito no supermercado, né? Lá na raiz do atacarejo, quando ele surgiu, ele foi para atender o transformador, o CNPJ, mas com o passar do tempo, hoje ele tem mais de 90% a pessoa física e não a pessoa jurídica, né? Então ele se tornou um concorrente do supermercado, onde o consumidor tem uma opção diferente, né? A gente sempre esteve atento aos movimentos do setor, os movimentos do mercado, e a gente viu que o atacarejo, até pela questão econômica, né, do país, população com menos poder de compra procurava, sim, atender a sua cesta de compra economizando, né? E o modelo atacarejo, por ser um modelo mais simples, um modelo mais econômico em termos de operação, de custo operacional, ele também já transferia esse custo pro consumidor. Então a gente decidiu entrar e foi onde que a gente acelerou a expansão, né, nas próximas lojas que vieram, né? E hoje digamos assim, um negócio predominante do grupo? Sim, hoje o atacarejo representa 67%, 68% do nosso negócio, né? A tendência é aumentar mais, né, com as próximas lojas que virão.
mas ele está muito parecido com o supermercado, né? A gente consegue entregar um preço competitivo e também entregar um mix de produto que atenda a cesta, né? A gente não tem muitos serviços como no supermercado, né? Então, como lá fazer uma pizza na hora, né? Certo. Alguns serviços diferentes, o mix de produto é mais reduzido, mas a gente consegue atender boa parte da população com o formato atacado. Que aí sim o objetivo do atacado realmente são preços mais competitivos, né? Preços mais competitivos, tem algumas questões de embalagens também, né? Embalagens diferentes, falando que na conversão por quilo ou litro, enfim, unidade, ele fica mais barato, né? É uma política diferente da indústria, muitas vezes, para o atacado, né? Ela libera algumas condições comerciais para o atacado, como também tem produtos que são políticas comerciais diferentes para o varejo, né? É para atingir um nicho específico de público. Então tem oportunidades nas duas frentes, né? Não quer dizer que o atacado seja que não vai mais ter supermercado. Nós mesmos abrimos as duas últimas lojas que a gente abriu foi varejo no Rio Grande do Sul, né? Apesar que tem Porto Alegre também, que foi o atacado, né? Que ficou no meio das duas. Mas Lajeado e Teutônia foram lojas de varejo, lojas passarela, né? E Porto Alegre foi um via atacadista. Então, a gente está crescendo nas duas bandeiras, até porque a gente entende que tem público para as duas bandeiras. Né? Um público que quer um serviço, que quer um produto diferente, que busca uma qualidade numa carne diferente, então ele vai no Passarela, né? Aonde estão hoje os atacarejos do Grupo Passarela? Bom, nós atuamos em 16 cidades, né? São 18 lojas e nós atuamos em 16 cidades. Os atacados, então, a gente tem Caçador, Videira, Curitibanos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia. Certo. Aí no Rio Grande do Sul nós temos Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. E o varejo a gente tem Erechim, Erval do Oeste, Concórdia, Teutônia e Lajeado. Então essas lojas estão operando hoje, né? Esse ano teremos mais aberturas de lojas. Tem plano de expansão ainda para 2024? Sim, nós temos 4 lojas para abrir esse ano ainda, né? Abrimos Porto Alegre esse ano, abrimos Teutônia também esse ano, essas 2 lojas. E temos mais 4 lojas, que são via atacadista na EFAP, no bairro EFAP, em Chapecó. E seria o segundo em Chapecó? Isso, o segundo em Chapecó. Teremos o segundo em Caxias do Sul, na Mário Lopes, né? Então é o segundo em Caxias. Temos em Canoas, né? Canoas agora que também foi atingida pela enchente, mas o local não. Fortemente, né? Até a gente cedeu a nossa obra, atrasou um pouco, que cedemos lá para o pessoal abrigar os cachorros, os pets, enfim, né? Que foram acolhidos nesse local. E teremos também um passarela na Avenida Getúlio em Chapecó. Então essas obras estão todas andando, né? A primeira será em Caxias do Sul agora início de outubro. É um projeto de expansão para 2024, já tem algo previsto para 2025 ou por enquanto fica nesse cronograma agora deste ano? Não, a gente já tem, em 2025 já tem obras acontecendo, nós temos 7 lojas para abrir em 2025, né? Dessas 7 lojas, 5 são no Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Então, um plano de expansão que ele é traçado já com antecedência, né, Paulo? Até porque você conseguir a área, você fazer projeto, aprovar projeto, orçar, iniciar e abrir, existe um time aí nesse planejamento. Então, agora a gente está fechando as lojas de 2026. Então, a gente já tem 3 lojas para 2026 fechadas e a gente pretende abrir nessa faixa de 5, 6, 7 lojas em 2026 também. A questão ambiental ainda é um fator que, de alguma forma, atrapalha ou traz um obstáculo, né, na celeridade no processo de instalação de um estabelecimento? É um deles, né? Nós temos uma dificuldade porque cada cidade tem a sua legislação, né? Então a gente precisa, não é uma legislação única que a gente consiga padronizar o processo de aprovação. Então, e depende muito da área também, né, que é adquirida. Então, tem todo um processo ambiental, é uma dificuldade. Hoje, a questão da mobilidade, porque o nosso modelo de negócio ele tem um impacto na questão de vizinhança, de trânsito, então o EIV, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, de fluxos. Então, isso tudo também impacta, né? A gente tem que ser muito assertivo na escolha da área, né? Certo. Pensando no conforto do cliente e também na questão de movimentações de carga. Então, esse é um ponto que as prefeituras também estão olhando muito, né? E como você falou, ambiental, a questão também de acessibilidade, enfim, são várias. Mão de obra hoje, como é que está a situação da mão de obra para a sua atividade?
Assim, eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, né? O maior desafio, vamos dizer assim, porque o nosso segmento ele emprega muito, né? Ele tem uma demanda muito grande, né, por mão de obra para abrir as portas. Nós não consegue automatizar alguns serviços, alguns processos dentro, e aí a gente precisa mão de obra. Nós temos a dificuldade, vamos dizer assim, do final de semana, que algumas pessoas não querem trabalhar no final de semana. Então, a retenção é um grande desafio e também a questão de atrair, né? Agora, quando as pessoas enxergam isso com bons olhos, a gente tem aí um ganho em relação à indústria, a outros segmentos, que é a possibilidade de crescimento, né? Muito rápido, né? Uma empresa que cresce que nem a nossa gera muita oportunidade de crescimento, até porque a gente investe muito na formação. Então, o desafio é atrair, depois que o jovem gosta, né? Ele se enxerga no negócio, ele se acha, ele tem uma produtividade boa e, consequentemente, ele tem um retorno também de crescimento, né? Bom, o grupo está em cidades gaúchas e catarinenses, né? Tem algum plano de expandir para o Paraná? Por enquanto não tem esse plano. Não. Até 2026 a nossa expansão é nesses dois estados. Nos dois estados. Vou te perguntar o seguinte, né? Nesses dois territórios, Santa Catarina e Paraná, alguma região, alguma cidade te surpreendeu mais pela aceitação, né, pela receptividade? Algo te surpreendeu aqui no sul do Brasil, nesses dois estados? O Rio Grande do Sul ele é um estado um pouco diferente que Santa Catarina em termos já de maturidade do nosso segmento, né? O Santa Catarina é um estado que está muito maduro, né? O nosso segmento está muito maduro, são boas redes em todo o estado, então é um estado que é uma referência a nível de setor para o Brasil, né? Hoje eu sempre falo que tem dois estados que são competitivos pra caramba, que é Santa Catarina e Minas Gerais. São os dois estados que o setor é mais competitivo, né? Que existe uma competitividade muito grande e quem ganha é o consumidor final, né? O Rio Grande do Sul, ele sempre teve o domínio de poucas redes, e as redes regionais, em muitas cidades, elas pararam, elas não investiram, né? E aí você começa a entender, né, Paulo, por que disso? Por que? Aí você começa a ver a questão cultural, a questão da própria cultura, muitas vezes europeia, que existe o conservador, né? O próprio fundador, ele é mais conservador, ele concentra mais nele, não passa o bastão na hora certa, e aí o negócio acaba não conseguindo acompanhar, né, a evolução, a dinâmica. Então a gente vê muitas redes gaúchas que não deixaram de investir, de acreditar e de crescer, e aí gerando oportunidades, no caso nosso e outras redes de Santa Catarina que estão entrando no Rio Grande do Sul, né? Mas assim, você comentou algumas cidades, né? Eu posso destacar a cidade de Caxias do Sul, certo, grande cidade. A cidade de Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, próprio Lajeado, são todas cidades que a gente tem um desempenho muito bom, né? Porto Alegre, infelizmente, foram 2 meses só de trabalho, né? Veio a cheias, né? A loja foi atingida, mas uma loja também que já tinha demonstrado que iria ter um bom desempenho. Mas todas essas cidades, assim como Chapecó também, a gente tem um desempenho muito bom. Os números eles fluem mais, né? Alexandre, em termos de logística, claro que você, por exemplo, como CEO, você tem que estar em todos os lugares, né? E é difícil, claro que você tem equipe, você descentraliza, mas é difícil você, né, ter esse olhar mais profundo em cada um dos negócios, né? O grupo tem um avião também que permite, né, essa facilidade para deslocamento. Como é que é essa logística sua como CEO de estar presente, né, pelo menos de forma periódica, nos negócios? A gente procura, né, formar uma equipe que a gente confia, né, uma equipe que tenha os mesmos valores, né, e que seja dinâmica também como a direção. A nossa empresa tem um nível de governança muito bom, né, em termos de sociedade, em termos de família, né? O pessoal aqui de Concórdia conhece muito bem a nossa história e, enfim, a nossa família. Hoje o Márcio e a Dicleison fazem parte da executiva, né? São 2 diretores. Temos também a Érica, diretora de RH, o Adriano na área administrativa. Todos da família?
Não, a Érica na área de RH é uma executiva que foi contratada, né? Mas temos em várias frentes, na área comercial, na área administrativa, como falei, Adriano, Rubens, tem muitas pessoas que fazem parte do grupo há muitos anos, né? E que tem essa essência do negócio, a essência do Passarela. Então essas pessoas ajudam a formar outras e assim vai indo, né? Mas é claro que é uma grande ginástica, como a gente fala, estar presente, né? A empresa vai crescendo. Eu estou com essas duas bases, hoje Lajeado e Concórdia, então eu fico semanas metade lá, metade aqui. Essa semana, por exemplo, eu fiquei em Concórdia, semana que vem eu fico em Lajeado, né? Mas fico em Lajeado como base, mas eu vou, né, Porto Alegre, vou nas regiões, cuido da expansão, então novos negócios, né, as oportunidades, sou eu que cuido. E aqui a gente esses gestores vão fazendo o dia a dia, né? Quando tem as decisões macro, quando decisões que vai para o conselho de sócio ou conselho, nosso grupo de gestores, né, no nosso comitê, a gente discute então em cada fórum, né? Depende do assunto. Então a empresa ela vem se organizando muito nos últimos anos, profissionalizando, né, gerando oportunidades e desenvolvendo essas pessoas que querem crescer conosco, né, Paulo? Então, eu falo assim, é difícil? Claro, exige um pouco mais, né? Mas é gratificante quando a gente faz o que gosta, né? E eu gosto muito do varejo, a gente está aí há 34 anos nesse negócio e o sucesso é consequência disso, né? Bom, como é que está sendo agora o seu trabalho como presidente da CATS, que é uma entidade estadual, né, que tem, digamos assim, uma ressonância muito grande hoje no setor mercadista? Como é que tem sido essa experiência, né, de ter esse olhar ainda mais periférico, mais profundo do negócio mercadista por todo o território catarinense? A CATS é uma entidade muito representativa, né, na questão da economia do Estado e também na questão social, né? São mais de 200 mil famílias, né, em torno do nosso negócio. Do setor de supermercado. Hoje é o segundo maior arrecadador de ICMS do estado de Santa Catarina, então é um setor muito relevante, né? Como eu falei, é a porta de emprego para muitos jovens. Até dias atrás, na Expo Super em Balneário, falei isso para o governador, nós fizemos o papel de escola, né? Porque nós temos que pegar o jovem lá e acabar educando ele quando se fala em começo na carreira profissional dele, né? Dar os primeiros passos, ensinar. Então é um setor bastante importante e para mim tem sido gratificante porque gera um relacionamento ainda maior, que a gente já tem um bom relacionamento, mas a nível Brasil, né, a nossa participação na Abras também, que é a Associação Brasileira, estamos defendendo vários temas em Brasília, eu tenho participado lá também, como a isenção da cesta básica, vários assuntos importantes que impactam para a nossa população, né, para que tenham uma alimentação mais saudável, mais econômica também. Então, eu acho que isso também faz parte do nosso papel enquanto empresário, defender o setor e automaticamente está defendendo a entidade, né? A entidade e os nossos clientes, né? Porque o favorecido lá no final é o consumidor, né? Muito bem, Alexandre Simeone, nosso convidado aqui de hoje, do nosso podcast direto aqui do Voz e Versa, desse estúdio maravilhoso, que a gente passa a partir de hoje a compartilhar os nossos conteúdos, e o Alexandre participou desse momento tão importante, né, para a gente aqui, de iniciar essa nova trajetória, esse novo ciclo do nosso canal. Mas temos mais conteúdos com o Alexandre, temos mais histórias para contar, principalmente, né, dessa vivência familiar que eu acho tão salutar, tão forte e tão marcante aqui na nossa comunidade. Aliás, esse vai ser o tema do nosso próximo podcast com Alexandre Simeone, CEO do Grupo Passarela.